é uma declaração extraordinária, singular. Os irmãos sabem, né, que na cultura judaica a ênfase se dá pela repetição. Lembram disso? É o que a gente chama de paralelismo. É falar de duas formas ou três formas diferentes a mesma coisa. Lembram disso? Aula classe novos membros? Vou dar o exemplo que eu dou lá sempre na classe. 1 João 2,19. Saíram de nós, mas não eram de nós. Porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isso é para que se manifestasse que não são todos de nós. Então, João, como um bom judeu, ele faz isso aqui, né? Saíram de nós, mas não eram de nós. Essa é a declaração. Não eram nossos. Porque se fossem de nós, dizendo da mesma forma, dizendo a mesma coisa de forma diferente, ficariam conosco. E aí ele vai repetir. Mas isso é para que se manifestassem que não são todos de nós. Pois aqui, irmãos, no capítulo 7, no verso 7, Jesus repete 3 vezes a mesma ideia, e depois, mais 3 vezes, no verso 8, total de 6 vezes. Repararam aqui? Peçam e vocês vão receber. Peçam e vocês vão ganhar. Busquem, batam. Aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, o que bate, abre-se-lhe-á. Ou seja, é o paralelismo no máximo, no maior sentido aqui, né? Então, irmãos, nós precisamos lembrar disso, né? Que se trata aqui de uma promessa grandiosa, de uma promessa espantosa e, assim, a gente tem que lembrar, dita e reiterada pelo próprio Filho de Deus, saindo da boca do Deus encarnado. Mas o que essas palavras, irmãos, de fato significam? Né? Significam que Deus vai me dar tudo aquilo que eu desejar? Hoje, na escola dominical, nós vimos o Celso, criança, pedindo a Deus, Deus, me dá força para dar um soco na cara desse sujeito pelo menos uma vez. Eu quero ganhar dele uma vez só. E Deus não deu a ele o que ele pedia. Então, evidentemente, que a resposta aqui é não. Será que Deus está se comprometendo a fazer qualquer coisa por nós, sempre que a gente peça? Mais uma vez, usando o paralelismo, né? A resposta é não. Então, reparem aqui que esses versículos, eles são um bom exemplo, né, nas aulas de hermenêutica, de como nós podemos chegar a um entendimento errado da Escritura se não tivermos o cuidado de analisar as afirmações, aqui no caso de Jesus, né, dentro do devido contexto. Né? Então, é preciso que, desde já, eu chegue na conclusão da mensagem. E qual seria a conclusão? Que fique claro que essa afirmação de Jesus não é uma promessa ou um compromisso que Deus assumiu conosco de fazer qualquer coisa que a gente peça a Ele. Não é isso que Jesus está dizendo aqui, né? E devemos dar graças a Deus, louvado seja Deus por isso. Louvado seja Deus, porque Ele, com certeza, já negou muitas coisas que eu pedi a Ele. E louvado seja Deus, porque Ele, com certeza, ainda vai me negar muitas coisas no futuro. Vai me deixar de dar, né, muitas coisas que eu peço a Ele. Graças a Deus por isso. Na nossa insensatez, nossa falta de visão, o nosso sentido obscurecido pelo pecado, né, nós muitas vezes pensamos, se tal rapaz ou se tal moça se interessasse por nós, né, se tal emprego me fosse facultado, se as portas de tal emprego me fossem abertas, ou talvez se eu me mudasse do lugar onde eu estou morando para outro lugar, né, ou se tal pessoa, se tal vizinho fosse embora, né, para longe, né, ou se tal pessoa viesse para perto, né, se eu tivesse talvez um pouco mais de dinheiro, se eu mudasse de emprego, então eu ficaria bem.
então eu seria feliz. Então a minha vida seria mais plena. Mas nós aprendemos que Deus faz aquilo que Ele quer e não aquilo que nós queremos. Mas essa declaração, irmãos, não parece dizer o contrário? Então vamos fazer aqui uma pergunta ao texto. Por que Jesus nos disse isso? Uma outra pergunta, por que essa declaração está justamente aqui? Por que ela não está no capítulo 5 ou no capítulo 6? Talvez num lugar mais adequado. Já vimos isso lá na introdução ao Sermão do Monte, que nós não podemos considerar o Sermão do Monte como uma série de declarações que Jesus fez sem ligação umas com as outras. Nós não podemos considerar, né, ou crer que Jesus foi proferindo palavras ao acaso. Jesus não fez isso, de forma nenhuma. Né? E, particularmente, quanto a esse capítulo 7, nós precisamos lembrar que é um tema que domina o capítulo, que é a questão do juízo. Nós somos lembrados que nós andamos, vivemos debaixo do olhar de Deus, debaixo dos olhos de Deus. Deus é aquele que vê, como disse Agar. Nós vivemos e nos relacionamos aqui como uma preparação para a vida que nós teremos após a morte. Então, nós precisamos ter a consciência de tudo aquilo que fazemos tem consequências de longo alcance, digamos assim, né? Tem consequências grandiosas, tem consequências eternas, as menores coisas. Jesus já nos disse que uma palavra frívola que sai da nossa boca nos será cobrada. E Jesus também vai nos dizer que um copo d'água, dado um pequenino, também não será ignorado, será recompensado. Então, as mínimas coisas que nós fazemos estão sendo registradas pelo Senhor. Então, se nós perguntarmos por que Jesus disse isso que nós acabamos de ler, eu creio, irmãos, que a resposta está naquilo que nós lemos nos versículos anteriores deste capítulo, nos versículos de 1 a 6. Não julgueis para que não sejais julgados. Reparem o que nós vimos nesses versículos anteriores. Nós vimos que Jesus nos adverte contra o grande perigo, o pecado muito perigoso de condenar as outras pessoas como juízes apressados, de chegar a conclusões muito fáceis e muito rápidas, de considerar os outros sem misericórdia. Jesus nos adverte também contra aquele hábito muito comum de nós termos um coração crítico, de nós termos um coração amargurado, de nós termos um coração que só vê mais intenções no nosso próximo, que nos contamina, essa raiz de amargura que torna a nossa vida amargurada, que nos torna murmuradores, que faz com que nós vejamos o mundo sempre em tons de cinza, que perde a cor. Então, em última análise, esse texto anterior nos adverte contra esse perigo de nós vermos o cisco no olho do nosso irmão e não vermos o argueiro no nosso próprio olho, o fato de nós ignorarmos os nossos próprios problemas enquanto nós estamos nos considerando aptos para discernir e resolver problemas dos outros. Então, irmãos, o efeito dessas advertências deve produzir em nós algo que o Sermão do Monte, de modo geral, deve produzir. Um profundo senso da nossa insuficiência, um grande e um profundo senso da nossa carência. O que eu tenho para oferecer a Deus? O que eu tenho
para oferecer a Deus. Eu só tenho os meus deméritos. Eu não tenho méritos. Eu não tenho nada para oferecer a Deus. As palavras do Senhor me condenam. Eu sou posto diante dos olhos de Deus. Eu sou colocado aos olhos de Deus diante dessas elevadas exigências. Diante desse padrão altíssimo, esse padrão de conduta pelo qual eu vou ser julgado um dia, e já estou sendo julgado no presente século. Quem pode se manter ereto diante disso? Senhor, eu não sou idôneo. Senhor, eu não estou à altura. Meu Deus, eu sei da minha fraqueza. Senhor Jesus, eu reconheço a minha incapacidade. Eu reconheço, Senhor, não existe esperança para mim se eu depender das minhas próprias forças. Eu vou recalcitrar sempre mais e mais. Eu leio, eu não posso ser crítico, eu não posso ser julgador, mas, Senhor, eu sempre serei crítico e julgador se depender dos meus esforços. Como eu posso, Senhor, atingir este padrão? E a resposta é essa. Vocês receberão. Entendeu? Ou você pensa que você pode passar por esses 6 primeiros versículos e dizer assim, eu posso fazer isso. Eu posso ser assim. Eu posso viver desse modo santo. Eu posso ter o meu coração puro. Eu posso perdoar o meu irmão. Eu posso ter alegria, paz, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, o meu próprio esforço. Eu posso produzir isso de mim mesmo. Esse foi o pecado do nosso monge que disputou com Santo Agostinho, Pelágio. Ele lia a Bíblia e disse, se Deus requer de você, é porque você pode. E nós sabemos que isso é uma heresia, o chamado pelagianismo. Você não pode, eu não posso. E é isso que a Bíblia mostra para mim. Então, se eu não posso, se eu não tenho, é algo que eu preciso buscar fora de mim. Em quem? Em Deus. Ele tem esse suprimento. O suprimento dele é inesgotável. Mas a Bíblia está dizendo, eu preciso pedir. Eu preciso pedir. Talvez você já esteja se perguntando, mas eu já pedi e eu não recebi, eu continuo igual. Aqui, eu penso que há 2 requisitos. Necessários para que nós nos apropriemos, irmãos, dessa promessa aqui. O primeiro requisito é que o ato de pedir pressupõe que é necessário um tipo de atitude. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Pedir não é ordenar. Pedir não é determinar. Pedir não é profetizar. Talvez a própria palavra ajude o substantivo de pedir. Qual é o substantivo de pedir? Aula de português. Qual é o substantivo de pedir? Pedinte. Pedinte. E o que é um pedinte? Alguém pode me dar um sinônimo de pedinte? Podem responder. Pedinte. Qual é o sinônimo de pedinte? Mendigo. Entenderam aqui? O que eu sou e o que você é? Não sei quem cunhou essa frase, mas é a frase mais verdadeira que existe. E eu penso que, às vezes, nós precisamos reduzir, né, as grandes proposições da nossa fé a palavras simples, não é isso?
E o que é o cristianismo? O cristianismo é um mendigo dizendo a outro mendigo onde encontrar pão. Não é isso? E qual é a atitude de um mendigo? É assim? Eu determino, eu profetizo? É com essa atitude, irmãos, que nós precisamos nos aproximar de Deus. É somente com esse tipo de atitude que nós precisamos nos aproximar, que nós devemos nos aproximar do Senhor, como pedintes. O homem para quem olha, para quem Deus olha, é o homem que tem esse tipo de atitude. Nós não teremos qualquer proveito, enquanto nós não reconhecermos a nossa própria carência e necessidade, irmãos. Às vezes, eu converso com pais esgotados, têm filhos adolescentes, exigentes, que querem isso e aquilo, celular de marca, o dele não é suficiente, e acham que os pais têm a obrigação de dar a eles o bom e do melhor, sem que eles façam nenhum esforço. Afinal, não pedi para vir ao mundo, não é isso? Não é assim que nós devemos nos aproximar de Deus. Segundo lugar, aqui eu penso que quando você olha para esses versículos, o que Jesus está querendo me mostrar é o seguinte: que o problema não é o seu marido, o problema não é a sua esposa, o problema não é o seu patrão, o problema não são as circunstâncias que te envolvem, o problema é você. A trave está no seu olho. Então, aplicando a mensagem a mim mesmo, sou eu que preciso ser visitado pelo Senhor, mas ninguém. O livro de Tiago diz: humilhe-se diante da potente mão de Deus e ele vai exaltar você. Mas eu preciso ir a ele, irmãos, sem fingimento. Eu preciso ir a ele sem falsa humildade. Eu não posso ir a ele se eu não reconheço de fato que eu sou necessitado. Será que nós nos aproximamos de Deus abrigando lá no cantinho do nosso coração aquele sentimento de que eu não sou tão mal assim. Eu não sou tão mal assim. Até que eu sou um cara legal. Às vezes, nas discussões entre marido e mulher, né, eu vi um livro desse do pastor dizendo assim: tem uma fila de mulheres querendo casar comigo. Não é? Eu sou um cara legal. Fulano e Beltrano é que são problemáticos. Deus podia pingar um pouquinho de colírio nos olhos deles, porque eles estão meio cegos, né? Eu não tenho tanta necessidade assim. Então, lembre-se disso. Reconheça a sua carência. Somente aquelas pessoas que dizem desventurado homem que sou. Somente aquele que está abatido como a cana quebrada, como um pavio que se apaga, é que vai ser atendido por Deus. Pedinte, mendigo, carente, necessitado, desvalido, fraco, abatido. Quando eu estou fraco, aí é que sou forte. E o segundo requisito, irmãos, ele está aqui salientado nesses
3 verbos do versículo 7. Olhem aí. Peçam, busquem e batam. O que juntos esses 3 verbos significam, irmãos? O que Jesus quis salientar aqui com esses 3 verbos? Eu penso que o que Jesus quis salientar aqui é que nós precisamos de perseverança. Nós precisamos de persistência. Nós precisamos de insistência. E eu creio que há uma palavra ainda mais forte que o Evangelho de Lucas vai nos mostrar também, que é a palavra importunação. Importunação. Há algo como que um colar de pérolas, um fio com pérolas, percorrendo os evangelhos, e que mostra isso. Vocês já repararam? Vocês já repararam, irmãos, que sempre que nós tomamos algum tipo de decisão digamos assim, de mudar a nossa vida, agora eu vou à igreja no horário, eu não vou chegar mais 9h10, eu vou chegar 9h, né? Eu vou passar aí a igreja todo domingo, eu vou passar aí a escola dominical, alguma coisa, alguma decisão em que você diga assim, eu vou me aproximar mais do Senhor, eu vou ler mais a Bíblia, sempre alguma coisa acontece? Já repararam nisso? E não é isso que os evangelhos mostram? Vejam a mulher que tinha fluxo de sangue. Ela pensou, se eu tocar nas orlas das vestes daquele homem, eu vou ficar curada. E ela foi. E o que ela encontrou? Uma multidão. Ela podia olhar para a multidão e dizer, não tem jeito hoje, vou voltar outro dia. Mas ela insistiu. Aquele homem que estava jazendo numa cama paralítico, que tinha seus 4 amigos, e levaram Jesus, tomaram a decisão de levar o homem até Jesus. E o que eles encontraram? Jesus estava dentro de uma casa e a casa estava cercada por uma multidão. Tentar depois, volta outro dia. Fizeram isso? Não. Eles conseguiram parar a multidão, não conseguiram entrar em casa, subiram ao eirado, tiraram a cobertura do telhado, do teto da casa e baixaram a cama. Olha a tarefa. É interessante que o texto diz assim, Jesus vendo-lhes a fé. Às vezes as pessoas pensam, Jesus tinha um olhar espiritual, ele viu a fé daquelas pessoas através daquilo que eles fizeram, da persistência, da insistência. O cego Bartimeu, postado à beira do caminho, pedinte, viu que Jesus estava passando e começou a clamar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que fizeram? Cala-te. Por que não te calas? E o que ele fez? Quanto mais diziam para ele se calar, mais ele gritava. É sempre assim. Deus quer ver a sua persistência. Persistência. Você sabe o que é importunar? Procurei no dicionário. Incomodar, enfadar, ser molesto a, causar transtorno a, causar aborrecimento a, causar irritação pela insistência, ser inconveniente. E, irmãos, vou dizer uma coisa que não é surpreendente que Deus nos diz, eu quero ser importunado por meus filhos. Eu quero ser importunado por você. É isso que Deus está dizendo a você nessa manhã. Se você realmente quer ser um homem santo, você realmente quer experimentar essas bênçãos abundantes, você precisa se certificar de que não se trata de uma vontade passageira, né? Às vezes o pai diz para você, né? Dá e passa. Não é isso. Você precisa persistir. Você precisa insistir. Você precisa pedir e pedir e bater insistentemente, dia após dia, hora após hora, com fome e com sede de justiça. Você, enfim,
receberá. Que Deus possa nos abençoar, irmãos. E que Deus possa nos infundir essas qualidades que nós não temos, que Ele tem para nos dar. Que Deus nos abençoe. Pai Celeste, Senhor, que possamos ter ouvido de fato a Tua voz neste dia, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que nos consola, que nos conforta, que nos anima, que nos alimenta, que nos dá força para seguir adiante, Senhor. E que possamos ter no Senhor a provisão para cada dia, Pai. Possamos, de fato, amar, beijar o Teu Evangelho que nos alimenta, Senhor Deus, famintos, e que o Senhor nos dê essa fome e essa sede de justiça, essa vontade, Senhor Deus, de buscar-te insistentemente como Jacó, que abraçou o anjo misterioso, o anjo da presença do Senhor, e que disse, não o soltarei enquanto tu não me abençoares. E passou a madrugada naquela luta, Senhor. Dá-nos essa força também que houve em Jacó, dá-nos a força que houve naquela mulher sem forças, mulher que tinha um fluxo de sangue. Dá-nos, Senhor Deus, a fé daqueles homens que baixaram seu amigo no catre até diante de ti. Dá-nos a força do cego Bartimeu, Senhor, que não podia fazer outra coisa, mas o que ele podia fazer, ele fez. Clamou, 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 até ser atendido, Senhor. Dá-nos, Senhor Deus, essa capacidade de perseverar e de te importunar de uma forma santa e respeitosa, Senhor, até obtermos mais e mais do próprio Senhor Jesus. Nós te louvamos, Senhor Deus, pela tua majestade. Nós te louvamos, Senhor Deus, pela tua onipotência, mas nós te louvamos também pela tua bondade, pelo teu amor, Senhor Deus, pelo teu cuidado para com os teus filhos, Senhor. Nós te louvamos por isso, no nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus.